Saudação e paz a todos. Nós estamos seguindo na leitura da carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. E hoje nós vamos meditar e estudar o capítulo 2 dessa carta que Paulo escreveu. Esse capítulo tem 22 versículos e ele pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, dos versículos 1 até o versículo 7, nós podemos dizer que esse capítulo fala sobre vivificação. Então ele fala basicamente que Cristo deu vida para todos nós quando nós ainda estávamos mortos no pecado. Depois ele fala que Cristo revela sua misericórdia por nós no momento em que ele morre por nós quando nós ainda estávamos no pecado. Mostra também que Cristo ressuscitou e assentou no céu, e quando ele fez isso, ele também nos colocou nos lugares celestiais. E que Cristo, com isso, quer revelar pelos séculos vindouros a graça que vem dele. Depois, na segunda parte, esse capítulo fala sobre a salvação. Diz basicamente que a salvação vem pela graça e não pelas obras, e que a graça é um dom de Deus. O versículo-chave desse capítulo é o versículo 8, que fala que é pela graça que nós somos salvos e que isso não vem de vós, né? Ou seja, não vem da gente, mas é um dom de Deus. E não vem por obras para que ninguém venha se exaltar. E fazer boas obras não é mérito nenhum nosso, mas é algo que para nós que somos feitura dele é natural. E essa segunda parte, ela envolve os versículos 8, 9 e 10. E a última parte, que é a terceira, podemos dizer que fala sobre Cristo que reconcilia a humanidade. Vai dos versículos 11 até o versículo 22. Nessa parte do versículo 11 até o versículo 22, nós podemos dizer que basicamente nos versículos 11 até o 16, o texto fala que Cristo faz uma comparação, dizendo que com a morte de Cristo ele trouxe tanto os gentios como os judeus. Trouxe os gentios para junto dos judeus e fez uma reconciliação onde todos são salvos. E aí, nos versículos 17 até o 22, nós temos manifestações de Cristo. O versículo 17 fala que ele é a nossa paz. O versículo 18 fala que ele é o nosso acesso. O versículo 19 fala que ele nos faz concidadãos dos céus e família de Deus. O versículo 20 fala que Cristo que ele nos faz como edifício do corpo de Cristo, onde ele mesmo é a pedra principal, a pedra de esquina principal. E no versículo 21, ele fala que nós nos tornamos edifício para templo dele. E o 22, que nós nos tornamos morada do Espírito Santo. Então, são essas 3 partes. Efésios capítulo 2, basicamente, fala que Cristo nos vivifica na primeira parte. Na segunda parte, quando nós já estamos vivificados, ou seja, recebemos vida por meio de Cristo, nós recebemos a salvação pela graça, e a graça é um dom de Deus, e a salvação não vem pelas obras. E por último, a obra de Cristo nos reconcilia com Deus. E ele é a nossa paz,
o nosso acesso, aquele que nos coloca na família de Deus e nos faz cidadãos dos céus, que nos faz um edifício fundado nele, que é a principal pedra de esquina, e um edifício que se torna templo dele e morada do Espírito Santo. Então, feitas essas observações, essas considerações iniciais, vamos aqui à leitura do texto. No final do capítulo 1, Paulo fala a respeito da igreja, dizendo que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a parte final do capítulo 1, Paulo está falando a respeito de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo ficou diante de Deus com todo o poder. Veja aqui no versículo 21. Ele foi colocado acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo e sobre todos o constituiu como cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo. E é Cristo que cumpre tudo e cumpre tudo em todos. E nos vivifica. Então, eu quis fazer a leitura dos últimos versículos do capítulo 1, porque esse "e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados", essa argumentação que Paulo vai apresentar no capítulo 2, que tem essa sequência que eu falei no começo do vídeo, dizendo que ele nos vivifica, ele nos dá a graça e ele é aquele que nos reconcilia, né? É uma continuação do capítulo 2. Lembrando que o que eu já falei em outros vídeos que eu tenho postado aqui no canal, que a Bíblia, no seu original, não é dividida em capítulos e versículos, mas os livros no texto original são corridos. Então aqui, o livro de Efésios, ele é na verdade uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. E nessa carta, obviamente, não havia divisão em versículos e nem em capítulos. Então, aqui existe uma sequência em que Paulo, no capítulo 1, na parte final, vem falando a respeito de Jesus Cristo, dizendo que por meio, nós já vimos que na leitura do capítulo 1, que no capítulo 1, Jesus Cristo é a justiça de Deus, aquele que justifica o ser humano do pecado e reconcilia o ser humano com Deus. Com a reconciliação, o ser humano recebe a adoção como filho de Deus, recebe o Espírito Santo e recebe a qualidade de herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Tudo com fundamento em Romanos, capítulo 5, versículo 1, a justificação, capítulo 5, versículos 10 e 11, a reconciliação, capítulo 8, versículo 15, a adoção como filhos, que nos autoriza a orar a Deus chamando ele de paizinho. Romanos capítulo 8, versículo 16, recebemos o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E Romanos 8, capítulo 8, versículo 17, que fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, o capítulo 1 termina dizendo: Cristo realiza essas obras e ele foi colocado acima de todos os poderes das trevas no momento em que ele voltou aos céus, e Deus sujeitou tudo o que existe na terra aos poderes do próprio Deus, do próprio Cristo, né, do próprio Deus Filho. E como ele, na qualidade de filho, recebeu todos os poderes sobre o céu e sobre a terra, nós falamos
citamos o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18, quando Jesus, quando já havia ressuscitado, disse para os discípulos assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus disse isso, o que ele quis dizer é: a partir de agora, todos aqueles que, por meio da oração, me pedirem que se realize alguma coisa, sendo da vontade do meu Pai, eu realizarei. É por isso que o capítulo 1 fala, logo no versículo 3, que o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né, por meio de Jesus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E nós mencionamos que, por lugares celestiais, nós devemos entender todos os lugares que nós consagramos para Deus. A minha casa, o meu escritório, a rua, o trajeto que eu estou seguindo para a faculdade, para o trabalho, para a casa, dentro de um circular, dentro de um ônibus, em cima da minha bicicleta, pedalando e caminhando ou caminhando para um lugar, quando eu digo, Senhor, esteja comigo, aquele momento, no trajeto em que eu passo, estando com Cristo, se torna lugar em que a ação de Deus está sendo operada. Quando você pede a proteção de Deus, lá no livro de Salmo está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, ali se torna um lugar celestial. A pessoa pode estar até mesmo dentro de uma cela, cumprindo pena por um crime que tenha praticado, mas se ela se arrepende dos pecados e ela diz: Senhor, este é o lugar em que eu estou preso, mas eu consagro essa minha vida nesse lugar ao Senhor. Aquele lugar, embora seja um presídio, passa a ser, no entorno dessa pessoa que se entregou a Deus, um lugar santo, um lugar onde ele recebe a proteção de Deus, onde ele faz a sua oração e Deus recebe e escuta. Como nós comentamos quando estudamos Efésios capítulo 1, nós fizemos a leitura de João capítulo 4, versículos 23 e 24, quando o próprio Senhor Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito é ter o coração e os pensamentos, aquilo que é interno, que é interior, voltado para Deus. E adorar em verdade é manifestar atitudes e comportamentos e palavras que revelam, na forma como você se expressa, que as pessoas veem aquilo que você está fazendo, que você está amparado e baseado na verdade, que é o próprio Senhor Jesus, que é a própria revelação pela palavra. Então, dito isso, o capítulo 1 se encerra revelando que Jesus, ele recebeu o poder sobre toda a potestade, principado e poderes das trevas, e ele recebeu também o poder de sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés, e ele é a cabeça da igreja. E a igreja representa a plenitude de Cristo, porque representa o todo, representa tudo aquilo que está ligado a Jesus. Nós também fizemos a leitura de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, quando fala que nós somos o corpo de Cristo. E Paulo, ali na carta que escreveu para Corinto, faz uma comparação com os membros do corpo, dizendo que nem o olho pode dizer ao pé ou à orelha que é superior a outra parte do corpo, porque todos os membros são necessários
para a composição do corpo, assim como a plenitude de Cristo está no seu corpo, que é a igreja. E, além dele ter sido colocado acima de todos os poderes das trevas, de todas as potestades, de ser o cabeça da igreja e da igreja ser a plenitude de Cristo e dele cumprir tudo em todos, ele também nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo nós andávamos. Versículo 2, em que noutro tempo, Paulo vai falando para os Efésios, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, aqueles que são desobedientes a Deus, o príncipe das trevas continua operando sobre a vida deles, mas não opera na vida deles porque Deus quer que o inimigo atue sobre as vidas deles. É porque todos aqueles que se recusam a reconhecer o poderio e a majestade de Cristo ficam fora do campo da proteção do Altíssimo, ficam fora da sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, o que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Significa morar no esconderijo de Deus. Qual é o esconderijo de Deus? O esconderijo de Deus está na entrega da sua vida a Deus, aceitando a Cristo. Todo aquele que aceita Cristo e que recebe Cristo é colocado no corpo da igreja. E sendo parte do corpo da igreja, passa a fazer parte da plenitude de Cristo, como nós lemos no capítulo 1 de Efésios. Fazendo parte da plenitude de Cristo, Deus Pai estende a sua sombra sobre o seu Filho e sobre todos aqueles que fazem parte do corpo do seu próprio Filho, porque por meio de Cristo nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Somos, portanto, filhos de Deus. Ficamos, portanto, debaixo da sombra de Deus. Somos os filhos da obediência. Então, as potestades das trevas não operam sobre aqueles que são os filhos da obediência, mas operam sobre os filhos da desobediência. Versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aqui no versículo 6, do capítulo 2, Paulo repete o que ele falou no versículo 3 do capítulo 1. E ele fala que nós temos acesso nos lugares celestiais, estamos sentados nos lugares celestiais, de que forma? Em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo Jesus é importante porque ela nos revela que quando nós estamos ligados a Cristo, quando nós estamos em Cristo, é que nós ficamos assentados nos lugares celestiais. Estar assentado no lugar celestial significa que, pelo poder da oração, nós podemos falar a Cristo para que ele interfira, removendo o poder das trevas que, quando eles querem atuar sobre a nossa vida ou contra a nossa família ou contra os nossos projetos. Porque é fato que
existe uma luta nos lugares celestiais, onde Satanás e os seus anjos pelejam para que os anjos que são enviados por Deus para entregar as bênçãos para os filhos que oram não recebam essas bênçãos. Nós podemos identificar essa luta no livro do Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 10. Vamos fazer uma leitura para mostrar como a Bíblia traz essa revelação. Vamos procurar aqui Daniel, capítulo 10. Bem, vamos aqui, capítulo 10. Então, aqui no versículo 12, nós vemos aqui uma luta. Veja aqui, o anjo Daniel, aqui no capítulo 10, relata que Daniel ficou durante 21 dias, pedindo para que Deus trouxesse a ele uma resposta. E esse texto mostra que quando Daniel pediu a Deus uma resposta, Deus enviou um anjo para trazer a resposta para Daniel. Mas esse anjo não pôde trazer a resposta porque Satanás, um anjo enviado pelo diabo, colocou-se na frente desse anjo para que ele não pudesse chegar até Daniel para trazer a resposta que Daniel havia pedido. Então, quando o anjo se deparou com isso, o anjo pediu que Miguel, um outro arcanjo, viesse para lutar contra aqueles anjos de Satanás, para que o impedissem, para que saíssem daquele caminho, para que o anjo que havia sido enviado pudesse chegar até Daniel e trazer a resposta que Daniel havia pedido. E o anjo diz isso para Daniel, que nós vamos ler agora no versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E aqui vem o anjo esclarecendo o que havia acontecido. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, Miguel veio para ajudar esse anjo. Ele ficou ali com os reis da Pérsia, significa que ele ficou ali naquela luta contra aqueles espíritos malignos que estavam atuando sobre a Pérsia. E depois que ele conseguiu se desvencilhar, vencer essa peleja, juntamente com a ajuda de Miguel, ele disse, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então, esse texto mostra que o anjo que foi enviado para trazer a resposta para Daniel ficou preso, porque os príncipes das trevas que estavam atuando na região da Pérsia lutaram contra ele, para que ele não trouxesse a resposta. Estamos entrando aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, porque aqui no versículo 14, nós temos uma informação sobre o papel dos anjos. Ele fala aqui, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Na verdade, para nós entendermos o versículo 14, temos que ler o 13 junto. E a qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles
espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, o autor da carta aos Hebreus está no capítulo 1 falando a respeito de quem é Jesus. E ele explica que Jesus é o Filho de Deus, que ele é aquele que tem que é o primogênito do Pai e que ele tem toda a soberania. E nesse texto de Hebreus, no capítulo 1, ele esclarece, o autor de Hebreus esclarece que os anjos de Deus, eles adoram a Deus. O propósito do autor aqui é dizer que anjos não são dignos de adoração, que anjos são seres celestiais que cumprem funções no ministério de Deus. Então, no versículo 7 ele fala: "E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo." Ou seja, o autor aqui está citando uma passagem dos Salmos, em que fala que Deus pode fazer dos anjos como ventos e pode fazer dos que pregam, dos que ministram a sua palavra, dos que realizam a sua obra, labareda de fogo. E aí ele fala, do Filho, ele diz o seguinte: "O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino." E nos últimos versículos, que são o 13 e o 14, o escritor faz uma pergunta. É como se ele dissesse: "Para qual dos anjos Deus disse: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés?" A resposta essa é uma pergunta retórica. É uma pergunta que serve apenas que já tem a resposta. Que a resposta é claro que Deus nunca falou isso a respeito de nenhum anjo. Deus só falou: "Assenta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés", para o Filho, para Jesus. Para os anjos, ele nunca disse isso. E o 14, ele fala em uma forma de pergunta: "Não são porventura todos eles", ou seja, os anjos, por acaso eles não são espíritos ministradores que são enviados para servirem a favor daqueles que vão herdar a salvação? Então ele fala em forma de pergunta, mas esse texto está querendo dizer que os anjos são espíritos ministradores, ou seja, que são enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, esse texto de Hebreus, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, revela que os anjos, eles são seres celestiais enviados por Deus para servirem a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, os filhos das trevas, eles ainda estão sujeitos aos poderes dos príncipes das trevas. É por essa razão que muitas vezes nós vemos pessoas que não seguem a Cristo e quando sofrem uma situação de acidente, uma situação uma situação grave, muitas vezes não escapam daquela ação do maligno. Quando os cristãos, quando estão debaixo de uma situação de perigo, escapam da cilada preparada pelo inimigo, porque estão debaixo da sombra do Onipotente e estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, por que Deus nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Ele fez isso, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
mais uma vez nós vemos que a expressão em Cristo Jesus é estando em Cristo Jesus, em comunhão com Cristo Jesus, que nós recebemos as abundantes riquezas da sua graça. Já falamos, quando meditamos no capítulo 1, quais são as abundantes riquezas da graça. E falamos no começo do vídeo que são a justificação dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, a adoção de filhos que nos permite falar com Deus, chamando Ele de paizinho, o que nos traz uma questão de intimidade com Deus, que faz o Espírito testificar com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e, por último, somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Sendo herdeiros e co-herdeiros de Cristo, somos, assim como Cristo é Filho de Deus, somos, por meio de Cristo, co-herdeiros, somos também filhos. E sendo filhos, recebemos a proteção de Deus e a sua benignidade, ou seja, a bondade de Deus se manifesta sobre nós em Cristo Jesus. Então, essa leitura do versículo 1 até o versículo 7 é a primeira parte de Efésios capítulo 2. Em resumo, Cristo nos vivificou para termos vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas apesar disso, Ele derramou vida sobre nós pela sua misericórdia. Ou seja, Ele viu a nossa miséria, mas Ele abriu o coração dele e nos deu um abraço. Como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, a palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes. Então, a miséria está relacionada a nós. A córdia, que é o cordes, está relacionada ao coração de Deus. Então Deus estende o seu braço e nos abraça, nos traz. Nós que somos os miseráveis, Ele nos traz para perto do coração dele e assim nós recebemos o amor dele. A misericórdia é o amor de Deus para aqueles que são miseráveis. Então nós, nas nossas misérias, nos nossos pecados, nos nossos erros e falhas, somos abraçados para perto do coração de Deus. Recebemos assim a misericórdia dele e é pela misericórdia dele que nós recebemos a graça. E é a graça que nos traz a salvação. A graça que as riquezas da sua graça, que são todas essas coisas que nós falamos agora, a justificação, a reconciliação, a adoção de filhos, ter o Espírito Santo e sermos co-herdeiros com Cristo. Agora vem a segunda parte que vai do versículo 8, 9 e 10. Esses três versículos revelam que a salvação vem pela graça, que a graça é um dom de Deus e que a salvação não vem pelas obras. Então, vamos aqui à leitura. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé é a fé na pessoa de Jesus Cristo. É ter fé que Ele é o Filho de Deus. É ter fé que a morte dele tomou o nosso lugar de pecado e derramou a justificação dos nossos pecados, por meio do qual nós nos fomos reconciliados com Deus e recebemos a adoção de filhos e o Espírito Santo e nos tornamos herdeiros de Deus. É a fé nisso, né? E a graça é exatamente esses 5 pontos que a morte de Cristo, que a vinda de Cristo derramou sobre nós. Então é pela graça, por esse favor que nós não merecíamos, porque Cristo desceu do céu e encarnou como ser humano para morrer em nosso lugar por um favor que nós como pecadores nem merecíamos. Então a graça ela é um favor imerecido de Deus, que nos traz esses benefícios que nós falamos. É por essa graça que nós somos salvos. De que forma? Pela fé em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, isso não vem de vocês. A morte de Jesus, a ordem de que Jesus viesse e morresse para
proporcionar a chance, a oportunidade para que todos os que quiserem aceitar a Cristo e alcançar a salvação, esse favor, ele veio de Deus. Nenhum ser humano poderia dar uma ordem para que o Filho de Deus encarnasse e fosse humilhado em nosso lugar. Somente o Deus Pai poderia, o próprio Deus, providenciar uma forma de trazer a salvação. Nesse versículo 8, é importante fazer entender que alguns calvinistas dizem que nessa parte final desse versículo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Os calvinistas que acreditam na doutrina da eleição, a doutrina da eleição prega que as pessoas que são de Deus e as pessoas que vão para o inferno já foram escolhidas por Deus. Deus escolhe as pessoas que vão ser salvas e Deus recusa os que não vão ser salvos. Essa teoria foi desenvolvida pelo João Calvino. E no entendimento dele, as pessoas só podem ser salvas porque o Espírito Santo vai na pessoa e toca na pessoa de maneira específica, chamando aquela pessoa. E é por essa razão, eles entendem, é que a graça, ela não vem de vós, mas ela é um dom de Deus, ou seja, só Deus pode determinar quem vai ser salvo. Agora, contra o calvinismo, existe o Jacob Armínio. O Jacob Armínio, ele nasceu depois de Calvino, e como discípulo de Calvino, ele começou a estudar a doutrina da salvação e ele chegou a uma conclusão diferente. Ele chegou à conclusão de que o dom de Deus é dado para todos e cada um tem o livre-arbítrio para alcançar a Deus. Então, se nós lermos esse versículo pelo calvinismo, vamos dizer aqui está a prova, a salvação ela não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, não vem de nenhum ser humano, só Deus é que toca na pessoa, nas pessoas específicas para que elas sejam salvas. Esse é o ponto de vista dos calvinistas. Como que um arminiano interpreta esse versículo? O arminiano vai interpretar esse versículo da seguinte forma: isso não vem de vós, é dom de Deus. O isso aqui, o isso significa a morte de Cristo. A morte de Jesus na cruz não vem de nós. A morte de Jesus na cruz, a providência de Jesus ter sido enviado para encarnar e para morrer pela humanidade, para abrir a porta, para que todos que quiserem aceitar a Cristo, não vem de nós. Isso é o dom de Deus. Deus deu um favor, Deus deu um dom para a humanidade. Então, cada pessoa tem o livre-arbítrio para escolher a salvação. Isso é um dom que vem de Deus. A graça, ela é dada por Deus. Ela foi dada para todos, mas alguns se recusam a receber essa graça. Alguns se recusam a fazer uso desse talento, a fazer uso desse dom. Usando um exemplo simples aqui, se uma pessoa não tem nenhum problema de paralisia e não sofre nenhum acidente que a impeça de caminhar, e se ela passa por um processo normal de nascimento, ela vai ter capacidade de andar. Mas algumas pessoas, quando caem em depressão, ficam trancadas dentro do quarto e se recusam a fazer as atividades mais básicas. Alguém pode olhar para essas pessoas e dizer assim:
elas não são capazes de andar? Elas não são capazes de tomar banho? Elas não são capazes de se levantar e se alimentar? É claro que elas são, mas por uma decisão, em razão de a decisão de não enfrentar a situação de tristeza que as abate e por se inclinarem à situação de fraqueza, elas se recusam, elas se negam a fazer aquilo que Deus deu para elas, aquilo que elas podem fazer. Então, da mesma forma, Deus deu para todos Cristo e todos receberam o entendimento de que existe o certo e o errado. Quando nós conversamos com pessoas que se recusam a seguir a Deus sobre o que é certo e o que é errado, elas falam: eu gosto de fazer isso e eu gosto de andar no erro. Elas falam isso, elas mesmas sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado, mas elas dizem e confessam que gostam e amam de fazer aquelas coisas erradas. Por isso que o próprio Jesus disse que quando ele veio para morrer por todos, para trazer a salvação para todos, mas que aqueles que são das trevas não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam condenadas pela luz. Vamos ler esse texto. Eu já li esse texto quando nós lemos Efésios, capítulo 1, mas pode ser que alguém esteja vendo este vídeo e não tenha visto Efésios capítulo 1. Então, por esse motivo, vamos fazer a leitura novamente aqui no capítulo 2 de Efésios. Porque Deus amou o mundo. O mundo significa todas as pessoas que estão no mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus morreu para que todo aquele que crer nele receba a vida eterna. Ele não morreu para alguns. E o detalhe é que esse texto é o próprio Jesus que estava falando com Nicodemos, né? Que era um mestre que procurou Jesus pela madrugada porque tinha vergonha de falar com Jesus à luz do dia, porque poderia ser envergonhado, porque Jesus era apenas o filho do carpinteiro. Jesus não ocupava o cargo de mestre ali na sinagoga, como Nicodemos. Então ele procurou Jesus de noite e disse que reconhecia que Jesus era mestre por causa das obras que Jesus fazia. Que ele reconhecia que Jesus era realmente poderoso. E aí Jesus continua falando para Nicodemos, no versículo 17, porque Deus, aqui Jesus está se referindo a Deus Pai, enviou o seu Filho, ou seja, ele mesmo, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vemos que Jesus traz uma revelação para nós, que quando Deus o enviou para o mundo, ele não veio para condenar o mundo. Ou seja, ele não veio para condenar ninguém. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, versículo 19, que é o versículo que dá o destaque para o que nós estamos dizendo, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, quem quer praticar as obras do mal não vem para a luz porque quer continuar praticando as obras do mal e não quer que ninguém reprove as suas práticas. Agora, o versículo 21 diz que mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Então, esse texto mostra que o próprio Jesus comenta que aqueles que fazem o mal, eles permanecem nas trevas,
praticando as obras do mal porque eles querem. Eles não querem receber a graça de Cristo. E Cristo não fez uma escolha. Não, ele não predestinou pessoas para o inferno. Ele não predestinou pessoas para a morte. Ele não predestinou algumas pessoas que seriam privilegiadas para receber a salvação e a vida eterna e outras pessoas para a morte. Mas ele estabeleceu, eu dei um exemplo quando nós falamos em Efésios capítulo 1, quais são as consequências daqueles que vão seguir o reino de Deus e daqueles que vão seguir o reino das trevas. O exemplo que eu dei para aqueles que estão acessando só este vídeo e que não viram Efésios capítulo 1 é das premiações que são dadas nas Olimpíadas. Então, antes de virem as Olimpíadas, os comitês olímpicos definem quais vão ser os prêmios em dinheiro, em medalhas para as pessoas que vão ganhar aquelas competições. Ninguém sabe quem vai tirar o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar, mas todos sabem que a pessoa que tirar o primeiro lugar vai ganhar a medalha de ouro e um certo valor em dinheiro pelo fato de ter conquistado aquele lugar. O segundo classificado vai receber a medalha de prata e um certo valor em dinheiro, que é proporcional ao segundo lugar. E o terceiro vai receber a medalha de bronze. Os demais e o valor em dinheiro correspondente. Os demais vão receber apenas o prêmio de participação nas Olimpíadas, mas nada mais do que isso. Assim também, quando o ser humano caiu no pecado, Deus estabeleceu: existe uma condenação, a separação do ser humano de Deus. E vai existir um tempo em que eu enviarei o meu filho, e ele realizará uma obra, ele trará a plenitude do tempo. O que significa a plenitude do tempo? Significa que Deus vai fazer com que todo o reino da terra que estava mergulhado no pecado volte a receber a graça de Deus. Quando é que esse tempo veio? Quando Jesus veio, ele disse: agora eu derramarei o Espírito Santo sobre todas as pessoas. Nós lemos no livro de Joel, o profeta Joel trouxe no capítulo 2, Deus usou o profeta Joel para lançar uma profecia. E a profecia era de que Deus faria com que em um dado momento o Espírito do próprio Deus seria derramado sobre todas as pessoas. Todos que quisessem. E nós vemos aqui, em Joel capítulo 2, no versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito, que aqui está em letra maiúscula e simboliza o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aqui não está falando que derramaria o Espírito Santo sobre alguns privilegiados e outros amaldiçoados, mas que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aqui está a promessa de que Deus daria o dom de profecia, o dom de ter a iluminação por meio de sonhos, avisos de Deus, e os jovens poderiam ter visões, e também sobre os servos e as servas. Naquele dia derramarei o meu Espírito. Então, esse texto mostra que Deus estava aqui lançando um aviso, dizendo que, chegando à plenitude dos tempos, Deus faria com que, com Cristo, o Espírito Santo fosse derramado. Em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo fala que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei,
a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, Paulo traz um esclarecimento. Quando chegou o tempo determinado por Deus para que Cristo encarnasse na terra e morresse por toda a humanidade para trazer a salvação para todos aqueles que recebem a Jesus, quando chegou esse tempo da plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus e tinha um propósito. Paulo esclarece aqui no versículo 5 de Gálatas capítulo 4. Ele veio justamente para remir, ou seja, para limpar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, Jesus veio para derramar a graça. A graça justifica do pecado, reconcilia o ser humano com Deus, faz o ser humano receber o espírito de adoção de filho, derrama sobre aquele que recebe a Cristo o Espírito Santo e torna a pessoa herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, é por meio de Cristo, por meio da aceitação de Cristo sobre a sua vida, que a pessoa recebe a graça de Deus. A graça é a graça, o favor imerecido de Deus, que torna a pessoa um filho de Deus. Então ele vem e fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé em Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, por todos esses argumentos que foram apresentados, parece que, isso é uma opinião minha, parece-me que a doutrina arminiana é melhor, que a doutrina arminiana está mais de acordo com a Bíblia. Mas existem os calvinistas que entendem que existe a dupla predestinação, que aquele que aceita Jesus só consegue aceitar a Jesus porque o Espírito Santo age de maneira especial sobre a vida da pessoa, para que a pessoa consiga receber e confessar a Jesus. E as pessoas que são os filhos da desobediência, elas não recebem o toque especial do Espírito Santo e por não receberem esse toque, elas não vêm para Deus. Agora, quando nós lemos o texto em que Jesus fala com Nicodemos em João no capítulo 3, o próprio Jesus disse, eles não vêm porque eles amam mais as trevas. Não é que eles não entendem, eles entendem, mas eles preferem as trevas. Então, quando Jesus diz isso, e quando Jesus fala que ele veio para trazer a salvação para todo mundo, ele está dizendo que toda pessoa tem a chance, a condição, a oportunidade, recebe uma pequena parcela do Espírito Santo. Todas as pessoas recebem o toque do Espírito Santo para que venham para Deus. Mas o Espírito Santo não obriga e não força ninguém a seguir pelo caminho de Deus. Cabe à pessoa decidir se dará ou não lugar para que o Espírito Santo complete a obra de Deus na sua vida. Deus não age com violência. Até existe um outro texto em Apocalipse, no capítulo 3, em que Deus fala exatamente sobre a obra do Espírito Santo. Ele diz aqui, no capítulo 3, no versículo 20, eis que estou, versículo 19 e 20, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então, esse texto mostra o versículo 21. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Esse texto de Apocalipse mostra claramente que Deus, ele vive à porta. A porta aqui, tem muitas pessoas que dizem: Jesus está agora batendo na porta do seu coração. O texto não fala que Jesus bate na porta do coração. O texto fala que ele bate na porta. E essa porta pode ser entendida como a mente, como a razão, como na decisão da pessoa. Então Deus está dizendo assim: eu estou te dando uma oportunidade. Se você ouvir a minha voz e decidir abrir a sua mente, abrir o seu entendimento para receber a minha palavra, para colocar a sua vida no meu caminho, então eu entrarei na sua vida, né, na sua casa. Nós já fizemos a meditação no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, e ali no capítulo 5, no versículo 1, Paulo faz uma comparação do nosso corpo como se fosse uma casa, como se fosse um tabernáculo, como se fosse um edifício. E Paulo faz uma comparação, dizendo que se o nosso corpo, que é a nossa casa terrestre, for corrompido, a nossa alma tem um corpo que é glorificado no céu. Então, quando ele fala entrarei em sua casa, ele está falando a respeito da vida da pessoa, da alma da pessoa. Eu entrarei na pessoa e eu cearei com ele e ele comigo. Ou seja, vai haver uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento entre a pessoa e Cristo. E ele fala: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quando Cristo fala ao que vencer, Cristo está dizendo: eu não faço uma escolha de privilegiados e de amaldiçoados. A sorte e a oportunidade de vencer os próprios pensamentos, de vencer a própria vontade de permanecer na desobediência ou de vir para Deus, é individual, é de cada pessoa. E tem um detalhe: quando ele fala ao que vencer, ele está trazendo uma outra revelação. O fato de uma pessoa aceitar a fé em Jesus hoje não significa que, tendo aceitado uma vez, ela já tem a sua salvação garantida. Ele fala que ao que vencer nos leva a um caminho, nos leva à necessidade de perseverança. Os santos precisam ter perseverança no caminho do reino de Deus. Se uma pessoa recebe a Cristo num dia, mas antes da sua morte ela abdica do caminho, ela desiste do caminho para fazer as obras ruins e más, ela passa a ser um filho da desobediência. E Deus, ele predestinou as bênçãos das riquezas da sua graça para aqueles que permanecem em Cristo. Por isso nós demos ênfase, quando nós estávamos lendo ali o texto de Efésios, no capítulo 2, nas várias vezes em que ele fala em Cristo, porque em Cristo significa estar nele, significa estar em comunhão com ele. É isso que traz vida. Então, ele fala aqui, nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como diz aqui no versículo 6, nós recebemos aqui, o versículo 7, as riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, mais uma vez, em Cristo Jesus. É em Cristo que nós recebemos as riquezas da graça e a benignidade de Deus para conosco. E aqui também é pela graça que nós somos salvos. A graça, ela é dada por Jesus Cristo e ela é dada na fé em Jesus Cristo. Aí vem o versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, fazer boas obras sem receber a fé em Jesus, de nada vale.
Pode ser um bom homem, pode ser uma boa mulher, pode ter um valor, um significado para as pessoas, para receber de repente uma homenagem, para receber de repente uma, uma, uma pedra em louvor às suas boas obras, mas quanto ao reino de Deus, quanto a ter entrada nos lugares celestiais, isso só ocorre pela graça, que consiste na fé em Jesus Cristo. Aí vem o versículo 10, porque somos feitura sua. Aqui ele está falando que as obras não vêm das obras, a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o que o versículo 10 está dizendo, junto com o 9, quando nós lemos esses dois versículos em conjunto, o Paulo está dizendo o seguinte: a graça, a salvação, vamos ler lendo o versículo 8 junto com o 9 e o 10, é como se Paulo dissesse o seguinte: a salvação vem pela graça, que corresponde à fé em Jesus Cristo. Não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, as obras não vão te trazer a salvação. Porém, o versículo 10, as boas obras são necessárias, porque nós somos feitura sua. Ou seja, quem recebe a Jesus é feitura de Cristo. Ou seja, o que é feitura? É aquela pessoa que está na presença de Jesus, é alguém que foi feito por Deus. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, a Bíblia fala que Deus mandou o profeta Jeremias ir até a casa do oleiro. Veja, ele disse assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, Deus está falando aqui, ó, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Então esse texto mostra que Deus, ele age segundo o proceder do ser humano. Mostra duas coisas. Primeiro, que nós somos como o barro na mão do oleiro, que nós somos como o barro na mão de Deus. Então, se nós somos feitura sua, como diz o versículo 10, nós somos feitura sua. Então, as boas obras, se nós nos deixamos moldar por Deus, pela ação de Cristo na nossa vida, nós teremos boas obras. Nós fomos criados em Cristo, ó, mais uma vez, ó, em Cristo. Quando nós estamos e permanecemos em Cristo, nós nos tornamos feitura sua. Ou seja, Deus vai moldando o nosso caráter, vai fazendo com que a nossa vida seja transformada de tal maneira que nós vamos ter boas obras. Então, as boas obras, elas são uma consequência de sermos barro nas mãos de Deus, uma consequência de sermos feitura de Deus, uma consequência de recebermos com obediência o reino de Deus e a palavra de Deus em nossa vida. E essas boas obras, elas não são o motivo pelo qual nós recebemos a graça,
A graça, ela é um dom gratuito de Deus. Ela é um favor que nos é dado por Deus. Então, as boas obras não salvam, mas elas são uma obrigatoriedade, uma consequência, são uma naturalidade daqueles que recebem a fé em Cristo. Porque aquele que recebe a Cristo, Deus preparou para que nós andássemos nelas, para que nós andássemos nas boas obras. Então, essa aqui é a parte 2 de Efésios, capítulo 2. Agora, vamos para a última parte. A última parte de Efésios, capítulo 2, começa aqui nos versículos 11 até o versículo 22. E, basicamente, o tema desses últimos versículos é: Cristo reconciliou a humanidade. Então vamos começar aqui. A primeira parte é dos versículos 11 a 16, que Cristo trouxe os gentios para o reino de Deus, trouxe para os gentios, ou seja, para os não-judeus, a possibilidade de receberem, de herdarem a condição de filhos de Deus. Havia uma separação, só os que eram judeus, só os que eram circuncidados, só os que tinham a lei poderiam receber a salvação. Quando Cristo morre e é crucificado, ele estendeu a salvação para todos. Então, a morte de Cristo reconcilia toda a humanidade com Deus e reconcilia gentios e judeus, colocando todos em pé de igualdade, separando, quebrando a parede que existia, que separava os gentios dos judeus. Então, o que diz aqui, ó: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, vamos lembrar, ele está escrevendo essa carta para os Efésios. Os Efésios moravam na cidade de Éfeso. Éfeso ficava na Ásia, ficava na região que hoje é a Turquia. Então, eles não eram judeus. E Paulo está dizendo: antigamente vocês eram tratados como gentios, porque vocês são incircuncisos, ou seja, os judeus, eles têm como tradição, como ritual, fazerem a circuncisão dos meninos no 8º dia do nascimento, que corresponde ao corte do prepúcio, que é uma pele que recobre o órgão masculino, simbolizando, esse foi um mandamento que foi dado por Deus para Abraão, simbolizando que seria cortado do coração daqueles que são descendentes de Abraão toda a separação deles em relação a Deus, que eles teriam os seus pensamentos, o seu coração, os seus sentimentos abertos para Deus e não cobertos com uma capa que os separasse de Deus. Então essa é a simbologia da circuncisão. E Paulo fala assim: em outro tempo, antes da vinda de Jesus, aqueles que são os judeus, que são circuncisos, ou seja, que cortam o prepúcio no 8º dia para simbolizar que eles estão perto de Deus, apontavam o dedo para vocês e diziam: eles são incircuncisos, então eles não são salvos. Então, isso era no outro tempo, porque naquele tempo, versículo 12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, ó, mais uma vez, ó, em Cristo, ou seja, quando você está em Cristo, quando você aceita Cristo, quando você se mantém com Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, o sangue de Cristo foi sacrificado por todos, para que todos sejam salvos. Versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, né? Versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos,
que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então nós vemos aqui que Paulo fala exatamente isso, que antigamente existia a lei para os judeus, e os judeus se vangloriavam dizendo: nós temos os mandamentos, nós temos a circuncisão, vocês são incircuncisos e vocês não têm a lei. Agora, quando Jesus vem, ele derrama o sangue, e o sangue que ele derrama para justificar a todos do pecado é para todos. E havia, com a lei e com a circuncisão, uma parede que separava os judeus dos não-judeus, em que os judeus podiam dizer: nós somos os privilegiados e vocês não têm nada com Deus. Mas agora esse privilégio foi rompido, porque Cristo falou: a minha morte é para todos. E como Paulo fala aqui, em Cristo, Deus fez dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, ou seja, pelo sacrifício de Cristo ali, na cruz, ele reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando as inimizades. Prosseguindo nessa ideia de que Cristo reconciliou a humanidade, vem aqui o versículo 17. Cristo é a nossa paz. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto. Então, Cristo é a paz, porque ele libera todo tipo de guerra e de conflito entre as pessoas, dizendo que todos podem ter a salvação. Ponto número 2, Cristo, no versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, Cristo é paz. Versículo 18, Cristo é acesso. Por meio de Cristo nós podemos chegar ao Pai, como nós já lemos ali em Romanos capítulo 8, versículo 15, que por meio de Cristo nós recebemos o espírito de adoção de filhos. E quando nós somos filhos, podemos clamar Abba Pai, ou seja, podemos nos dirigir a Deus chamando ele de paizinho, que Abba Pai significa isso. Versículo 19, ainda que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É o terceiro ponto. Primeiro ponto, versículo 17, Cristo é a nossa paz. Segundo ponto, Cristo é o nosso acesso, que é o versículo 18. Terceiro ponto, Cristo, ele nos faz concidadãos dos santos e nos faz família de Deus. Agora, versículo 20, é o quarto ponto. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou seja, nós fomos colocados no edifício de Cristo, né? E aí versículo 21, 22 e 22, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nós somos templo do Senhor quando nós somos edificados em Cristo, sendo Cristo a pedra principal da esquina, ou seja, Cristo na construção de um edifício é a pedra principal, aquela pedra que sustenta todo o prédio. E nesse prédio em que o nosso corpo está dentro do corpo de Cristo, nós somos templo santo do Senhor. E o versículo 22, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo fala justamente esse ponto, que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, nós somos a morada do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo mora em nós. Ele reside, como nós lemos em Joel, capítulo 2, no versículo 28, que quando Cristo veio, ele entregou para toda a humanidade a graça de receber a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na terra. Cristo inaugurou o reino de Deus na terra. Todas as pessoas que aceitam a Cristo recebem o poder de estarem com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Lugares celestiais são
todos os lugares em que os santos caminham e vão e consagram para o reino de Deus se tornam, no momento em que são consagrados a Deus, um lugar em que Deus e os seus anjos podem operar. Então aqui, 1 Coríntios capítulo 6, ele fala assim, aqui, não sabeis, versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou seja, é a morada do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Ou seja, o preço que Paulo está falando é o sangue de Cristo correu naquela cruz. Não foi um preço barato, o próprio Filho de Deus deu a sua vida para nos trazer a redenção, o resgate do pecado. Então ele fala, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo fala para nós glorificarmos a Deus no corpo e no espírito, porque o nosso corpo, ele evita a prostituição, o falar mal do próximo, o lançar os olhos para olhar de maneira maligna e perversa, com inveja, ou com lascívia, ou com ódio, ou com ira, ou com rancor. O nosso corpo, ele manifesta alguns tipos de pecado, mas existem outros pecados que se manifestam no espírito, que são os pensamentos, a impureza, que consiste no pensamento de prostituição. A prostituição, ela engloba atos concretos, o ato de ir e se prostituir, mas a impureza, ela engloba o olhar, engloba o pensar, engloba o dar lugar às sensações e às emoções ligadas à impureza. Então, a briga, ela contempla atos concretos de violência, de lesão ao corpo físico da outra pessoa, mas o espírito, ele contempla o desejo de ver o outro morto, o desejo de ver o outro sendo amaldiçoado, o desejo de ver o outro sendo humilhado ou sendo passando por dificuldades. Esses desejos que correm no espírito e que não estão conforme a palavra de Deus, são formas em que nós entregamos o nosso corpo não para glorificar a Deus, mas para andar no pecado. Então, nós somos a morada de Deus, como diz ali em Efésios. Cristo, ele morreu por nós, para nos trazer, para ser a paz, versículo 17, para ser acesso, versículo 18, né? Aqui, para ser a paz, versículo 17, para ser o nosso acesso, versículo 18, para nos tornar concidadãos dos santos e família de Deus, versículo 19, para nos tornar edificados em Cristo, onde Cristo é a pedra principal da esquina, versículo 20, onde nós somos templo santo no Senhor, versículo 21, e onde nós somos morada de Deus no Espírito. Nós somos edificados para isso. Então, essa última parte que vai dos versículos 11 até o versículo 22 de Efésios capítulo 2, nos mostra que Cristo, ele desempenha um papel de reconciliação do ser humano com Deus. Ele reconcilia os gentios com os judeus, quebra a divisão, a separação, a parede que separava os judeus dos gentios e que fazia os judeus dizerem: nós temos a lei, nós temos a circuncisão. E Deus anula tudo isso e fala: eu morri por todos, a graça é para todos. E depois ele fala: agora eu dou a paz para todos, eu sou acesso para todos. Vocês são cidadãos dos santos e família de Deus, isso é para todos. Não existe um privilégio para os judeus. Agora vocês todos são edificados no edifício de Cristo, sendo que o fundamento, a pedra principal é Cristo. Todos vocês são templo santo de Deus e todos vocês podem
ser a morada do Espírito Santo. Então, com essas palavras, nós terminamos a meditação, o estudo aqui de Efésios, capítulo 2. Lembrando que a parte dos versículos 8, 9 e 10 corresponde ao centro a um dos temas principais, né? Se bem que os três temas que nós vimos aqui nesse texto de Efésios 2 são importantes. Do versículo 1 até o versículo 7, nós somos vivificados, ou seja, nós recebemos vida por causa da graça de Cristo. O segundo tema, nós não devemos nos vangloriar pensando que pelas boas obras nós vamos receber a salvação. A salvação ela vem pela graça. Nenhum ser humano pode dizer que pelas suas obras vai ser digno de receber a salvação. Agora, todo cristão, se é verdadeiramente cristão, vai produzir por consequência boas obras, porque ele é feitura de Deus. É natural que ele vai realizar as boas obras, porque aquele que foi edificado em Cristo vai produzir boas obras. Mas é importante destacar que as obras não trazem a salvação, porque como Paulo falou ali em Romanos, capítulo 3, no versículo 23, existe uma corrupção total do ser humano. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está aqui em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o versículo 24 fala: nós precisamos ser justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, mais uma vez, estamos em Romanos e Paulo fala mais uma vez, é em Cristo Jesus. Quando nós vamos até Cristo, ficamos nele, permanecemos nele, estamos arraigados, ligados, presos, vinculados a Cristo, é que nós temos a graça, que nós temos aqui a redenção. A redenção significa o resgate do nosso pecado. E aí nós somos justificados por Cristo. Então é em Cristo que nós recebemos essas bênçãos e nós somos a morada. Por último, ali no versículo 22 de Efésios 2, para fechar esse texto aqui, nós somos a morada de Deus no Espírito. Então, essa é a palavra de hoje, né? Fiquem na paz de Jesus.